Conversinha ao pé do ouvido de hoje. O Marcos Freitas nos provocou para um assunto interessante aqui, porque vem de encontro a muita coisa que a gente fala já há tanto tempo, e vem de encontro ao que muitos cientistas têm falado já há algum tempo, e que outros visionários de um passado até muito distante já têm falado também, e que os esotéricos vêm falando desde antes de Cristo também, né? Mas o assunto é o seguinte: o Marcos Freitas mandou um material pra gente, foi publicado inclusive no Estadão, de quinta-feira, ontem, dia 23. Realidade virtual induz experiência fora do corpo. Olha só, hein? Realidade virtual induz a experiência fora do corpo. Experimentos realizados na Inglaterra e na Suíça levam voluntários a projetarem-se em corpos virtuais. Só que a ciência não está entendendo o que está acontecendo, então a pessoa que é projetada para fora do corpo, ela acha que está fora do corpo. Mas o cientista que está fazendo a experiência, como ela não está vendo o indivíduo no corpo astral dele, o cientista fala que é uma realidade, é um corpo virtual, né? Ele acha que está fora do corpo, mas não está. Quer dizer, e ele manda aqui, o Marcos, uma série de coisas, inclusive ligado a drogas, experiências místicas, etc., né? Para corroborar tudo que a própria ciência tá falando a respeito, né? Mas, a propósito, então, vamos tentar falar alguma coisa. Esse arranjo experimental é de Henrik Ersson, né? Simulando uma experiência fora do corpo do cientista. E a ideia de que a localização da pessoa coincide com a do seu corpo é tão óbvia que só chama atenção quando parece deixar de ser verdade. Isso ocorre na chamada experiência extracorpórea, a sensação de que a consciência está, de alguma forma, deslocada em relação ao corpo. Eu não sei se você vai pensar que eu sou meio metido a besta e tal de falar isso aqui, mas vamos lá, você tem razão, Marcos. É pena que a ciência não está compreendendo o que está acontecendo. Mas um dia vai compreender, e quando a ciência compreender a maioria dos mistérios do universo, ou uma boa parte deles, ela vai ser a verdadeira religião do mundo e está acabado, né? Isso aí foi dito pelo professor Henrique Zé de Souza e ele tem toda a razão, né? Mas por enquanto a ciência não sabe. Tanto que um ouvinte nosso ilustre, o professor José Pedro Andreetta, e sua esposa, também professora, os dois já escreveram um livro muito importante, eu até recebi de presente, Quem se atreve a ter certeza? É um livro de física, mas não se preocupe, é física, mais física teórica, explicando certas coisas, comparando e mostrando que o cientista está perdido. Como a gente tem dito aqui, num livro de 1985, da editora Pensamento, de um jornalista alemão, um livro de Felix Weber. Ele foi estudar física nuclear no CERN, lá na Europa. Ele gosta disso, né? Não sei se ele está vivo ainda, sei lá. E o livro dele é um livro pequenininho, deve ser encontrado aí, já foi reeditado várias vezes. A gente provoca, inclusive, essa reedição, porque o livro é interessante. E recebi-o de presente de um ilustre professor, ex-professor de eletrônica do Mackenzie e companheiro aqui da Bandeirantes, o Lutfá Laurani. Dr. Lutfá Laurani, ou Latuf, como a gente o chamava aqui com muito prazer, né? Infelizmente já falecido. E o Latuf também gostava muito desses assuntos. Aliás, nós ficamos conversando uns 10 anos, né? Durante esse tempo todo que a gente está aqui na Bandeirantes, até que eu consegui mostrar um lado científico da coisa. Eu tive que me aproximar mais assim do Latuf, com uma cabeça extraordinária, né? O Dr. Zé Pedro Andreetta e a esposa dele estão pesquisando isso e vão lançar pela editora Mercúrio. Aliás, o primeiro livro já é da editora Mercúrio também, mais 2 livros. E eu estou lendo com calma, viu, professor, esse seu livro, e assim que terminar, vou recomendá-lo para o ouvinte, com detalhes, contar como é que o livro, os tópicos, alguns tópicos do livro, etc., né? Mas o professor Goffredo deu um pontapé interessante em tudo isso em 1970, quando lançou o Direito Quântico, que você encontra à venda nas livrarias aí ainda, né? É o Direito Quântico. E eu, querendo fazer uma homenagem ao professor Goffredo no mestrado em Direito, acabei escrevendo uma dissertação chamada Biodireito Quântico. Daí adoeci, como você sabe, fiquei uns 7 meses afastado do ar e acabei parando com o mestrado. Porque o mestrado, o objetivo era dar umas aulinhas de Direito, quem sabe aí voltar para o interior, né? E não deu para fazer isso, então parei com isso. Mas o nome da dissertação
É biodireito quântico, né? Fazendo uma homenagem ao professor Goffredo. Bom, voltando então, Marcos, você tem razão. É pena que a ciência não esteja compreendendo, né, isso que está acontecendo. E a gente, como tem coragem ou loucura, sei lá o que, de dizer essas coisas pelo ar, já há quanto tempo que a gente diz isso, né? Eu que já tive dezenas de experiências fora do corpo, desde pequeno, nasci já meio atrapalhado, ou certo, não sei. Será que eu que sou normal, a humanidade que é doida, não sei, ou o contrário, sei lá, né? Inclusive acordado e de pé, eu já tive experiência fora do corpo, sem aparelho, sem coisa nenhuma. E depois, eu gostaria, né, que esses cientistas passassem por experiências que nem eu passei, outros tantos já passaram também, que explicassem isso para nós. Porque não sei como que eles vão explicar. Eles vão chegar para mim e falar, não, são realidades virtuais. Ora, eu fiz experiência com a minha irmã lá em Lavras, né? Eu de pé aqui, eu de olhos abertos, e ela me viu dentro da casa lá em Lavras, e eu não sou nenhum santo, né? E não fico em dois lugares ao mesmo tempo, como Santo Antônio de Padre e Santo Antônio de Lisboa, da Igreja Católica, né? Porque o ser humano é Deus aqui, e ele não sabe. Ele não sabe, e por muito que você diz, ele quer se diminuir perante o Criador. Ora, então tem coisa errada. O Criador não nos fez a sua imagem e semelhança? Ou tá errado isso? Se nos fez a sua imagem e semelhança é pra gente ficar igualzinho a ele, ou não? Claro, é que você fica olhando para a humanidade e só acha defeito, né? O ser humano, potencialmente falando, aí vem a teoria do ato e da potência da filosofia, ele é Deus. Potencialmente ainda, né? Mas faltam 6 setilhões e 34 mil anos para ele ser esse Deus que a gente tanto fala nele e não sabe o que é, né? E a ciência está chamando então esse corpo, essa saída do corpo, de corpo virtual, né? E a nossa vida real, Marcos, segundo o esoterismo, não é essa que nós vivemos aqui, essa que eu estou usando esse corpo para abrir a boca e ficar falando para vocês aí. Nossa vida real é só dentro da matéria, de onde tudo sai. Como dizia o professor Goffredo nas suas saudosas aulas, lá em 1970, né? Ele dizia, o estofo de que o universo é feito é o mesmo. Ele tem razão, e a gente estende mais longe ainda. O estofo de todos os 144 mil universos paralelos é tudo a mesma coisa. Sai tudo de um lugar só. Virtual é o que não é real. A nossa vida real, segundo o esoterismo, não é essa que vivemos aqui. Nossa vida real é só dentro da matéria, de onde tudo sai. É o mesmo que o caos com K dos gregos, né? Ou mula prakti, substância raiz de Helena Blavatsky. Ela usou o sânscrito, mula prakti. E mula de hara, chakra raiz, ou em cima do sexo, né? Mula prakti, substância raiz, prakti, mula, raiz. Você que gosta desses assuntos, imagine em CERN, né, que a gente falou agora há pouco aí, o maior acelerador de partículas do mundo em atividade, já exibido várias vezes no Discovery Channel, onde as experiências são tão desconcertantes que os cientistas do mundo inteiro que trabalham lá estão perdidos no meio delas. Atiraram com um canhão de elétrons na parte inferior de uma placa escura de chumbo, de grande espessura e grande área, com um buraco bem no alto, Marcos. E o feixe de elétrons se recusou a se fixar no local do tiro. Sabe o que o feixe de elétrons fez? Como se houvesse uma inteligência controlando tudo dentro dos elétrons? Eles se juntaram todos e saíram pelo buraquinho lá em cima, na placa de chumbo. E como é que você vai explicar um negócio desse? Uma saída virtual? Como, né? Pegaram uma placa de cobre. O cobre, para existir como placa, você tem que usar aquilo que a gente estuda na química de ionização, né? Ou átomos positivos e negativos, íons e cátions, ânions e cátions, né? Juntando tudo aí, você pode fazer uma placa sólida de cobre, por exemplo. E dá para saber, com cálculo matemático fácil de ser compreendido para quem gosta de matemática, você calcula quantos elétrons tem em órbita dos átomos que se juntam para formar uma placa de cobre de 1 metro quadrado, por exemplo, né? Vai dar erro, mas uma quantidade pequena de erro, porque ninguém tem certeza de nada, como diz o próprio professor José Pedro Andreetta, da USP de São Carlos, né? Ele que tem 30 anos de magistério nessa área.
é doutorado lá no Canadá, mestrado nos Estados Unidos, um homem com experiência extraordinária. E desconfiado que tem coisas por trás de tudo isso, está escrevendo alguns livros que devem provocar rebuliço, inclusive esse que eu já falei aqui, que depois a gente volta ao assunto em outros dias. Pois bem, saíram pelo buraco e foram embora para as multidimensões dos universos paralelos, esse feixe de elétrons atirado na placa de cobre. Bom, pegaram então um canhão fotônico, porque o ser humano já bolou coisas incríveis, né? E atiraram com o canhão fotônico numa placa de cobre. E apareceram zilhões de elétrons nessa placa de cobre. E registrado pelo espectrômetro, que é a máquina fotográfica, e o espectro é a foto tirada, né, pelo espectrômetro. Então isso registrou lá aquele monte incrível de elétrons que não poderiam estar naquela placa por uma impossibilidade de espaço. Não poderiam estar ali, de modo algum poderiam estar ali. E os cientistas boquiabertos chamaram esses elétrons... Não, um detalhe. A maior parte desses elétrons desapareceram. Aí a ciência os chamou, os que desapareceram, de elétrons virtuais, Marcos. E aqueles que persistiram continuaram a sua existência como elétrons, né? Eu estou falando elétrons, mas pode no meio ter talvez algum pósitron, que é o elétron positivo, né? Bom, o que aconteceu então? Esses que continuaram vivos, né, ou existindo, foram chamados de elétrons reais. Mas isso aí não esclarece nada ainda, quer dizer. O Felix Weber, no livro dele A Dança do Cosmos, né, ele mostra que os cientistas no CERN também estão perdidos, que parece haver uma inteligência dentro da partícula subatômica. Outra experiência deles, o quark, né, com partícula subatômica. Eles pegaram um quark, separaram do antiquark dele, porque cada partícula tem uma antipartícula, né? Imediatamente, numa fração infinitesimal de segundo, apareceu um antiquark do lado do quark e um quark do lado do antiquark. O quark é positivo e o antiquark é negativo, na linguagem científica. Na linguagem esotérica, como ensina Helena Blavatsky, o professor Henrique Zé de Souza, etc., o quark positivo é masculino. O quark negativo, ou antiquark, é feminino. Pitágoras, em 500 e tantos antes de Cristo, 500 e qualquer coisa antes de Cristo, não me lembro exatamente aqui, ele ensinava que um cometa de cauda é masculino, ele parece um espermatozoide celeste, e um cometa de cabeleira, ou gameta, como chamavam os gregos, é feminino, parece um óvulo. Quando o cometa penetra no gameta, ele se transforma num ovo ou zigoto cósmico, e um ser enorme com corpo físico-mental abstrato fica grávido de um mundo novo ou de um novo universo, como queira. Helena Blavatsky ensinava ainda, no século XIX, anos 1800, final dos anos 1800, que não há elemento químico. Não existe elemento químico, mas elemental, inteligente, vivo, inteligente, que comandado por quem de direito se unem os elementais, formando o que chamamos de átomo. E estes formam moléculas, e estas formam células, e tudo junto forma um corpo mineral, ou forma um corpo vegetal, forma um corpo animal, hominal ou até angelical, tanto faz. Você tem razão, Marcos. O que está acontecendo agora em todos os universos paralelos, e não somente no corpo sideral do arcanjo Rafael, onde o seu chakra cardíaco, como já dissemos aqui várias vezes, é o globo terra, é coisa que parece de louco, mas é porque a humanidade está acordando para certas coisas. Mas é fruto da manifestação diluída entre nós de um ser já constante, o seu nome, né? Das escrituras antigas hindus, mas de muito tempo antes de Cristo. Um tal de Maitreya, ele está aqui, só que ele está diluído, né? Nós da eubiose esperávamos ele concentrado num corpo só, né? Há um que tem consciência disso, né? Mas o resto está diluído. Então por isso essa efervescência toda, né? E graças a um fato acontecido aqui no Brasil, que detonou o início da Era de Aquário em 24 de fevereiro de 1949, que não dá para a gente tecer muitos comentários a respeito, porque é mais complicado ainda falar disso, né?
mas valendo para o mundo inteiro, não é só para o Brasil, não. O Brasil é bem mais que a pátria do Evangelho, como ensinava o grande Chico Xavier. É a pátria do Avatar Maitreya. O cientista Schumann percebeu isso e escreveu sobre a ressonância que leva o seu nome, ressonância Schumann, descoberta no início da década de 50. É só você ir no google.com.br e pedir ressonância Schumann, S-C-H-U-M-A-N-N, Schumann. E aparece lá o Frei Leonardo Boff falando disso, uma pessoa insuspeita até, né? O saudoso César, ele descobriu isso aqui na década de 50. O saudoso César Lattes, num encontro com um amigo dele, que por acaso também é amigo meu, tá vivo ainda aí, na década de 70 em Campinas, deu-lhe um abraço encontrando-o na rua e disse: Fulano, não vou dizer o nome dele, né? Fulano, eu sinto que o tempo está passando mais depressa, mas não consigo provar como e por quê. É por causa da ressonância do Schumann e por causa do que a gente falou aqui também. Pena que tudo isso vai separar as pessoas que não estão suportando essa vibração maior. Umas estão enlouquecendo de vez, indo parar até em hospício, né? E aumenta tudo, provoca uma ebulição nesse globo terrível. Essa ressonância provoca essa ebulição. E esses seres que não estão suportando essa ressonância, essa vibração maior, não vão ficar nesse globo, porque estarão atrapalhando as que precisam ficar aqui e ajudar o avançar da era de Aquário. É isso. Eu acho que eu expliquei tudo direitinho aí. Essa é a tal separação do joio do trigo das religiões.